Estamos começando mais um episódio do RemedCast, um canal que busca levar informações de saúde, inovação e compromisso com o bem-estar das pessoas. Sou o Rubens Machado, CEO da Remed Medicamentos Especiais, e hoje vamos falar sobre um tema muito bonito, pelo menos na minha opinião, porque é uma área nova que a gente acabou entrando, né? Que é a reprodução humana assistida, né? Os tipos de tratamento, a importância na cadeia de cuidados na qual a Remed está inserida, como um dos players importantes para o sucesso dessas terapias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no RemedCast um convidado muito especial, o Dr. João Miquelon, ginecologista, mestre e doutor em medicina, professor da Escola de Medicina da PUC, membro da Unidade de Reprodução Humana da PUC, conselheiro do CREMERS, e médico da Clínica Fertilidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quero lhe agradecer estar com a gente e acredito que esse bate-papo vai ser bem legal, né, doutor? Legal. Rubens, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui num assunto que eu também, se tu já julga interessante, eu julgo muito mais interessante ainda. Obrigado, Valduga, também, prazer em conviver com vocês aí para um assunto muito especial. Legal. Está com a gente hoje participando do RemedCast, uma pessoa que com uma experiência muito grande nessa área também, são 20 anos de atuação nessa área, porém numa área um pouquinho diferente, mas não tão menos importante, né? Que é a área comercial. Alexandre Valduga, 20 anos de reprodução humana, tem bastante história para contar, né, Alexandre? Verdade, Rubens. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O João, que eu já conheço há esses 20 anos, né, João? Nos conhecemos há 20 anos exatamente. O Rubens também, da nossa trajetória da indústria farmacêutica, agora estamos aqui trabalhando juntos. É um prazer. Legal, legal. Doutor, a reprodução humana assistida evoluiu muito nos últimos anos, né? Tanto em tecnologia quanto em abordagem clínica. Hoje falamos em tratamentos cada vez mais personalizados, né? Exames mais precisos e uma cadeia de cuidados altamente especializada. Mas, ao mesmo tempo, ainda existem muitas dúvidas, inclusive entre profissionais de saúde, muitas vezes, né, para entender como é que essa coisa toda hoje se inova a cada dia, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar hoje com o doutor, né? Eu já tenho aqui algumas perguntas, né? E eu inicio, mas o que mais evoluiu nos últimos anos dentro da reprodução humana? Perfeito. A reprodução humana ela vem num crescente desde que o primeiro bebê de reprodução assistida, que nasceu na Inglaterra, desde 1978, de lá para cá, as coisas vêm evoluindo de forma fenomenal. A essência do laboratório é uma. Nós precisamos unir um óvulo e um espermatozoide. Né? Isso pode ser um percurso mais natural possível, em que o óvulo recebe ao seu redor 400, 500 mil espermatozoides. Sim. E vai ter um eleito. E temos a forma mais mecânica, em que isso foi uma das grandes evoluções, em 1992, com a introdução da injeção intracitoplasmática de espermatozoide, né? Então, injetando o espermatozoide no óvulo, favorecendo uma melhor chance de fecundação. Então, foi um grande avanço e além dessa oportunidade maior na taxa de fertilização, a gente vem num crescente, nesse momento, é o laboratório. Acredito que o laboratório esteja fazendo a diferença hoje nas taxas de sucesso na reprodução assistida. Os avanços com as medicações, com os produtos, né? A pureza dos produtos, a qualidade do material, em contrapartida à diversidade dos problemas que vêm acometendo os casais, né? Cada vez as adversidades são maiores, mais precoces e em quantidade muito maior. Então, eu acredito que hoje o avanço, a medicina laboratorial
está e vai fazer a diferença daqui para frente. Se a gente for ver em termos de medicação, por exemplo, quando foi o último lançamento? 2018, né? Que foi um produto a partir de célula humana. Até então, de células a partir de hamster chinês. A única produto que vem a partir de célula humana foi o último lançamento em 2018. Então, 2018, temos aí quase 8 anos. Sim. E não mudou as medicações a partir daí. Então, o índice vem aumentando, o índice de sucesso? Como é que vocês veem isso no dia a dia? Isso. No laboratório, a inteligência artificial ela está entrando na medicina reprodutiva, né? Nos protocolos assistenciais. Mas aonde a inteligência artificial está fazendo a diferença e vai fazer muita diferença, de novo, é o laboratório. Entendi. Então, a gente vem, quando eu comecei na reprodução humana, em 1993, a gente trabalhava com taxas de sucesso que era próximo de 20%, 18, 20, 22%, e a gente saía feliz. Né? Hoje a gente chega a patamares de 50%, 60%, até 70% de sucesso. Nossa. Então, individualizando os casos, a gente chega a esse patamar. Então, é um avanço extraordinário, às custas de inúmeras coisas, né? Sim. Doutor João, é interessante tu comentar sobre esses percentuais, porque assim, quando eu iniciei na reprodução, há 20 anos atrás, era um mercado que eu não conhecia, que eu não tinha a mínima noção, né? E convivendo com vocês no dia a dia ali, e a indústria investe muito em treinamento, a gente acaba se inteirando, né? Qual é o percentual, doutor João, em um casal hoje que não esteja usando nenhum método contraceptivo, o percentual deles terem um filho, naturalmente? Então, a chance que um casal tem de engravidar ao final de um mês, na tentativa, tendo relações em período fértil, isso depende muito da idade feminina. Né? A natureza ela foi bondosa para o homem, mas ela foi um pouco maldosa para a mulher. Perfeito. Em termos de envelhecimento. Então, isso depende muito da idade feminina. Se a gente pegar uma mulher com uma idade abaixo de 35 anos, o índice de sucesso numa tentativa natural é 16,8%, chegando no máximo a 20%. No máximo. Se a gente pegar um casal cuja mulher tem 40 anos de idade, essa chance ela já cai para 7%. Meu Deus. Se a gente pega uma mulher, então vamos botar de 5 em 5 anos, 35 anos, 40, 7%, uma mulher de 45, naturalmente ela tem uma chance de 1,2%. Então, e aí entram as técnicas de reprodução assistida para tentar melhorar esses resultados. Né? E aproveitando o questionamento do percentual de chance de sucesso, qual o percentual, então, de pacientes que têm dificuldade para engravidar? Qual é o percentual de casais que têm algum tipo de infertilidade? Né? Em segundo a Organização Mundial da Saúde e todas as estatísticas que a gente vê, 1 a cada 5, no máximo 6 casais, vai ter algum problema para conseguir engravidar. Então, nós estamos falando aí de 15% a 20% de infertilidade conjugal. Conjugal porque é do casal, e não uma exclusividade como se tinha ideia no passado que era uma condição exclusiva da mulher. Está longe de ser. Se a gente trouxer para a questão social, né, hoje, existe uma mudança de perfil, né? Do público feminino, né, que se tornou hoje muito mais ativa, trabalhando e participando da vida diária, né? E a tomada de decisão para ter filhos acaba ficando até para mais tarde. Existe algum método para que tu possa preservar e ajudar essa mulher a ter essa tendência de
da sua vida profissional que ser conduzida, e ela, em determinado momento, fora desses períodos que seriam normais, ela voltar a aumentar a chance ou ter chance de engravidar? É uma pergunta bem de leigo mesmo, porque eu queria entender como é que funcionaria isso, né? Esse é o grande problema hoje, né, que o especialista da área da reprodução vivencia, que é a idade feminina. Então, as mulheres, de fato, a tua pergunta foi extremamente interessante, porque hoje o adiamento da maternidade está na sociedade atual. Então, hoje a prioridade é a busca pela carreira, Sim. pela distinção econômica, negócios em geral, e a agenda pessoal, do ponto de vista da maternidade, fica retardada, fica em segundo plano. Então, essas mulheres buscam auxílio na tentativa de engravidar muito tarde, né? Então, a prioridade é outra hoje. E até se entende isso, né? Que há uma exigência social muito grande, né? O mercado de trabalho exige muito da mulher e concomitantemente, ele assumir um cargo enfim, na sociedade, no emprego ou outras situações, vem de encontro com a questão fertilidade. Então, de que maneira a gente pode conseguir fazer com que esse problema possa ser amenizado? Eu não digo resolvido total, porque nem sempre a gente consegue. Mas a preservação que essa mulher pode fazer numa idade mais jovem, a preservação da sua fertilidade através da preservação dos óvulos, seria o congelamento de óvulos. Então, essa mulher numa idade abaixo de 35 anos, se ela conseguir preservar seus óvulos, deixar congelados e usar no futuro, vai lhe dar uma segurança, né? Não é uma chance definitivamente positiva, mas uma oportunidade muito boa lá na frente, quando ela puder ou decidir ter filhos. Então, hoje, o que é mais consagrado é preservação da fertilidade através do congelamento de óvulos. Já se tentou, surgiu a preservação guardando o tecido ovariano, né? Então, o tecido ovariano faz uma videolaparoscopia, retira um segmento do ovário, um pedaço do ovário, e congela o ovário, congela o tecido. E quando ela decidir engravidar ou entrar em falência ovariana, se reimplanta o tecido ovariano. Existem resultados de gravidez já publicados, mas mais difícil do que o óvulo propriamente dito. Então, o congelamento de tecido é uma segunda opção. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Olhando para isso, eu sempre penso na possibilidade de tu fazer um trabalho de conscientização anterior a isso, né? O nosso público hoje, os próprios profissionais de saúde, né? Existe algum processo de conscientização disso? Você vê algum movimento? Porque isso é extremamente importante, né? Porque hoje as mulheres até 30 anos, 35 anos, elas estão nessa idade, né? Existe algum programa, existe alguma forma hoje de comunicar isso para a sociedade, que tu vê assim, esse é um método efetivo, né? Ou é só realmente na base do conhecimento pela procura e não pela indução desse entendeu? Tu consegue enxergar alguma coisa assim organizada hoje? Sim, acredito que tenha mudado muito isso, a própria mídia tem ajudado muito, explorando esse assunto, né, a mídia, e o papel fundamental do médico ginecologista da paciente, né? Esse é o profissional que tem a incumbência, eu diria, a obrigação de alertar essas mulheres quanto à questão reprodutiva, o risco do envelhecimento com o risco da gestação mal sucedida ou não adquirida. Então, o papel do ginecologista,
do urologista, do clínico, do oncologista quando recebe uma mulher com um risco de câncer ou eventualmente possuindo câncer. Então, essas figuras são essenciais. Né? Então, a mídia como um todo, o ginecologista, a figura, porque o ginecologista é o clínico da mulher. É ali que ela se apoia para todas as outras dificuldades. Né? Então, ele tem um papel fundamental, decisivo. E por vezes a gente não tem esse discernimento do colega em fazer essa indução. Mas isso vem mudando, vem crescendo e vem melhorando. Então as pessoas hoje estão buscando mais a informação, se preocupando mais. Se dão conta de que a dificuldade está existindo com o passar dos anos e está buscando, além dessa diversidade de informação. Acho que está melhorando consideravelmente. Tu sabe, doutor João, que esse tema que a gente está conversando aqui é super importante. Eu tive a oportunidade, nos meus anos de indústria, de participar de alguns projetos voltados para esse fim, né, da preservação social. E é muito importante levar essa informação para o ginecologista. Eu fiz uma pesquisa, inclusive, uma pesquisa pessoal, sobre esse tema. Né? E não é um problema só do Brasil. É um problema de muitos países. Né? Principalmente, tirando aqueles países onde a reprodução assistida é subsidiada pelo governo, né? França, por exemplo, né? Todos os outros países passam pelo mesmo processo. Eu peguei o caso, investigando o caso de uma brasileira que foi morar na Austrália, 35 anos na época, consultou com um ginecologista lá. O ginecologista fez um breve alerta para ela, e de lá ela se mudou por motivos profissionais para o Canadá. E no Canadá ela procurou um outro ginecologista, né? E o ginecologista disse que não, fica tranquila, tu tem tempo, enfim, tudo mais. E ela já estava com seus 37 anos. Né? O que aconteceu? Essa moça, infelizmente, chegou aos 40, 41 anos, né? E foi tentar ter o sonho de ter um bebê. Né? E, infelizmente, por uma questão de não ter mais uma reserva ovariana compatível, né? Infelizmente, não pôde realizar o sonho dela. Né? Então, mas queria te perguntar, João, quais são os fatores para essa mulher contemporânea, né? Essa menina, essa mulher jovem, 25, 20 anos, né? Quais são os fatores que tu acredita que impossibilite ela de fazer a preservação social, o congelamento dos seus embriões? Eu acho que além da informação, se ela tiver a informação em relação a isso, talvez o problema que segura o congelamento seja uma questão puramente econômica. Né? Concordo. Países em que disponibilizam isso oferecem ciclos, principalmente em países com baixa natalidade, isso é ofertado pelo governo. Sim. Infelizmente, a gente não tem isso. Está talvez se tornando lei a possibilidade daquelas mulheres que estão com diagnóstico de câncer e que precisam fazer a sua preservação, isso possa ser custeado pelo governo. Então, isso é uma abertura que daqui a pouco consegue ampliar o acesso para aquelas que, porque queira ou não, a própria Organização Mundial da Saúde, né, ela conceitua a infertilidade como um problema de saúde pública. Sim. Se 20% dos casais têm dificuldade para realizar um sonho como casal, de engravidar, porque isso é essencial, nós estamos frente a um problema de saúde, seja ele psicológico ou da saúde genital, da saúde ginecológica ou urológica desse casal. Então, é um problema de saúde pública. Vai um tempo que essas coisas relacionadas à assistência concedida pelo governo, pela saúde pública, vai acontecer. Programas de baixo custo, enfim, mas isso precisa, com o avançar do tempo, oportunizar essas mulheres, porque
provavelmente a infertilidade, se já aumentou um monte, ela tende a aumentar mais. E nós precisamos urgentemente essa preservação. Então, precisa de um olhar público para essas pessoas. Né? E está se falando, ultimamente, não só feminino, mas na preservação da fertilidade masculina. É isso que eu ia lhe perguntar agora. A parte do homem nisso tudo, né? Isso. Então, a gente sabe, hoje, os homens que têm espermogramas muito ruins, já tem levantamentos mostrando que são homens que vivem menos. Então, um espermograma ruim de um homem é uma sobrevida menor. Sim. Porque ele está traduzindo ali um problema de saúde sistêmica dessa pessoa. Entendi. E em espermatozoides mais velhos, o homem tem 60, tem 70, por vezes 80 anos e tem espermatozoides ativos com chance de fecundação, ok. Mas são espermatozoides velhos que trazem repercussão, riscos adicionais para a prole, para o bebê. Então, se a gente pegar espermatozoides, a mesma pessoa congelou espermatozoides com 30 anos e quis ter filhos aos 60, o prognóstico é bem mais favorável. Tanto é verdade que o homem, o envelhecimento masculino, ele não tem um impacto tão significativo na geração de crianças com problemas cromossômicos. Isso é um papel muito relacionado à idade feminina. Para o homem, o impacto é bem menor, mas a idade masculina tem um impacto nos descendentes quanto ao risco de doenças mentais. Então, homens a partir de 45, era 50 anos, já está baixando para 45, tem mais risco de ter filhos com distúrbios mentais. Vamos botar esquizofrenia, bipolaridade, autismo. Isso já se reflete em estudos? Isso já se reflete em estudos? Já se reflete em estudos. Então, não é só as alterações, não são só as alterações cromossômicas, mas também esse lado do efeito mental, e isso, o peso masculino é maior. Então, se a gente puder preservar esse espermatozoide com antecedência, a gente foge desse risco também. Então, hoje o congelamento ele está disperso no mundo inteiro, muito seguro, muito eficiente. A tecnologia avançou muito, né? Muito, né? E a gente aprendeu isso com os veterinários, né? Que começaram isso tudo. Então, o congelamento hoje é mundialmente aceito. Até 2010, o congelamento de óvulos era considerado experimental. Pô, aqui faz o quê? 16 anos? Pouco tempo. Menos de 20 anos. João, e assim, pelo que eu tenho lido, né, em alguns estudos aí, me parece que o processo de vitrificação, quer dizer, do congelamento, né, me parece que ele tem tido umas taxas de gravidez muito boas, né? Inclusive, em função da própria melhora da tecnologia da vitrificação, né? Exatamente. O congelamento passou por um progresso também. Se faziam congelamentos de óvulos, por exemplo, com técnicas mais lentas de congelamento. E hoje a vitrificação é um processo ultra rápido de congelamento e de descongelamento. Então, hoje, qual é a taxa, por exemplo, uma mulher congela óvulos? Qual é a taxa de sobrevivência quando ela vai usar esses óvulos? Todos estarão viáveis? Existe uma chance de perda. Qual é? A nível mundial, a taxa prevista de sobrevivência ao descongelar é de 80%. 82% de sobrevivência dos óvulos. Então, uma mulher que congela lá 10 óvulos, ela pode sobreviver os 10, 9 ou 8.
O que é uma bela taxa. É uma bela taxa, né? Então, vai aprimorando, inclusive, o congelamento. E o congelamento espermático, a perda tende a ser menor, né? Porque temos um volume de ejaculado, tem milhões de espermatozoides, então a sobrevivência Sim. Tanto é verdade que precisa-se de um óvulo, mas numa fecundação na técnica convencional da reprodução assistida, sem ser a injeção do espermatozoide, tu precisas colocar ali de 300 a 500 mil espermatozoides para que um seja escolhido. Então, o óvulo tem... É concorrida a coisa. Concorrida. Desde o início. E a soberania do óvulo, né? A mulher tem a sua... merece o trono esse óvulo, né? Porque é um único e a gente precisa... Num ejaculado masculino, tu ejacula uma população brasileira num ejaculado. Né? O cara ejacula 50 milhões por ml, 4 ml dá 200 milhões. Temos aí uma população do Brasil para fecundar um óvulo. Então, e assim, o que eu percebo, né, desse trabalho que eu volto a dizer que fiz com ginecologistas, né, e alguns oncologistas, né, me parece que o que eu percebo que falta, talvez, né, nessa conversa do ginecologista com essa paciente, nesse aconselhamento, né, de planejamento familiar, é talvez, e que eu não sabia, Rubens, que a mulher já nasce com um número pré-determinado de óvulos, né, e só vai perdendo no decorrer da vida, né. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso, Dr. João? Isso, interessante, é uma excelente pergunta também, né, porque existe uma definição já ao nascimento, isso é o que se entende hoje, do número de óvulos que essa mulher tem. Então, a previsão é de que uma mulher intraútero ela tenha em torno de 3 milhões de óvulos, 3 milhões para gastar numa vida reprodutiva. Se a gente imaginar quantos óvulos a mulher ovula por mês, é um óvulo por mês. Essa é a regra. Pode ser que ela ovule de 2, e aí acontecem as gestações gemelares. Então, habitualmente é um óvulo por mês, 12 óvulos em um ano, e se ela começou a menstruar com 12 anos e entra em menopausa aos 50, são 38 anos. Então, um óvulo por mês, 12 num ano, vezes 38 anos, nós temos aí menos de 500 óvulos que ela ovularia em uma vida. E ela nasceu com 3 milhões. Onde é que foi parar esses 2 milhões e pouco? Há um consumo extraordinário de óvulos a cada mês que a mulher, a cada ciclo menstrual da mulher. Então, os ovários vão sendo entregues em ondas, né? Se tinha a ideia que era apenas durante o fluxo menstrual que ali começava. Não, ele vai em ondas, mas essa mulher vai perdendo muitos óvulos a cada ciclo. E chega, hoje, cada vez mais, a reserva ovariana feminina é mais baixa. Né? Cada vez a gente presencia mais reserva deficitária. Então, chega em uma determinada altura da vida e tem poucos óvulos a serem gastos. E esse déficit, doutor, por que acontece esse déficit nas mulheres de hoje, por exemplo? Isso. É interessante, porque é uma certa incógnita, mas são vários fatores envolvidos, não há um fator decisivo. É a receita do bolo, são várias coisas. Entre elas, uma questão genética, né? Daqui a pouco ela tem uma herança familiar, né, por parte de pai ou de mãe, tem lá uma avó, bisavó, a mãe, primas que têm falência prematura de seus ovários. Então, essa mulher tem um componente genético que pode interferir, né? E outras são os fatores ambientais.
né? Então, se tu for ver mulheres fumantes, elas têm uma perda de óvulos mais precoce. Mulheres portadoras de doença como endometriose têm maior consumo dos óvulos. Mulheres que bebem, usam drogas, ou que têm uma saúde geral comprometida, doenças básicas como diabetes, enfim, outras patologias, comprometem a quantidade de óvulos. Mulheres que submetem a cirurgias sobre os ovários, né? Ela tinha um cisto de ovário, teve que ir para a cirurgia e no tirar o cisto, tirou o ovário ou tirou parte do ovário. Está comprometendo a sua fertilidade. Né? Ou seja, até tinha uma das perguntas era essa. O estilo de vida interfere? Interfere bastante. Né? Né? Tanto a mulher quanto o homem. Né? No início da minha atuação na área, a participação do homem era pequena, em torno de 15%, 18%. Hoje o homem participa quase... Para e passo. Meio a meio com a mulher. Então, hoje o que a gente tem? Mais ou menos 40% de origem feminina, 40% de origem masculina, e temos aí os outros 20% que é a combinação de ambos. Então, entendi. É mútua. A responsabilidade é de ambos. De ambos. Então, não há culpados nessa história. Existe uma participação do casal. Sim. Conjugal. Olhando assim de uma forma bem leiga, assim, né? Hoje, quais são os tipos de tratamentos que se tem? Né? Eu sei, a gente fala do FIV, da inseminação, né? Proporcionalmente, o que você encontra mais, né? Da tua experiência, do teu dia a dia? Como a gente pode levar para esse público que está nos assistindo as alternativas que se tem hoje de tratamento para que eles possam procurar o especialista e debater sobre isso? Ótimo. Isso vai depender da complexidade do problema, tanto da mulher quanto do homem. Nós temos tratamentos simples, que às vezes vamos pôr assim, um distúrbio ovulatório. A mulher tem uma dificuldade para ovular. Isso é um problema, a princípio, fácil de corrigir. Se a gente conseguir que essa mulher ovule e não tenha outros fatores envolvidos, basta uma indução da ovulação que a gente consegue corrigir. Então, é um bom prognóstico. Uma mulher que tem uma dificuldade porque tem baixa produção do muco cervical, a famosa clarinha do ovo, em que o espermatozoide precisa dessa substância lá no colo do útero para criar energia para ir lá fecundar o óvulo. Então, se existe um problema no colo uterino, então a gente consegue, de uma forma simplificada, também ajudar a corrigir. Se o problema é seminal, do sêmen, em que esse homem tem uma contagem espermática, uma motilidade não muito expressiva, a gente consegue corrigir com tratamento, mudanças de hábitos, pequenos tratamentos, indutores, vitaminas, antioxidantes, por vezes pode ajudar esse sêmen a se tornar potencializado e a gente consegue resolver a questão da infertilidade com procedimentos de muito baixa complexidade. Acompanhamento em mulheres que não têm clareza do seu período fértil. Quando é que eu estou ovulando? Isso é uma incógnita para mim. Eu não percebo o muco, eu não tenho motivação sexual determinada no período fértil, eu não consigo perceber. O profissional pode entrar, fazer acompanhamento da ovulação, testes para isso, ecografias, e consegue com precisão estabelecer a relação sexual programada. Então a gente aumenta as taxas. Então isso são manobras de
muito baixa complexidade. Aí a gente vem numa complexidade um pouquinho mais avançada, que é a inseminação intrauterina. Então, são aquelas mulheres que têm o esperma, homens com esperma com pior qualidade, porém não muito pior, porque senão vai para os processos de alta complexidade. Então, sêmens mais ou menos, não muito comprometidos, a inseminação é indicada. O que é a inseminação? O parceiro sexual colhe o esperma, é feito um preparo, uma energização desses espermatozoides, e eles são colocados, esses espermatozoides, dentro do útero da mulher, por um pequeno catéter, no dia que ela está ovulando. E esses espermatozoides enriquecidos, energizados, vão subir pelas trompas com alta velocidade e fecundar. Então, para esse fator masculino não grave, a inseminação artificial é boa. Para aquele caso que eu comentei antes, quando o muco é péssimo, a inseminação ajuda muito. Então, e aí a gente parte para os casos de alta complexidade, em que precisa passar pelo laboratório, né? A fecundação já não é mais dentro da trompa, é lá dentro do laboratório. Então, se fecunda dentro do laboratório e se reintroduz para dentro do útero, já como um embrião. Então, ou pela forma mais natural, em que tu deixas um óvulo ao redor de milhares de espermatozoides, ou se injeta o espermatozoide dentro do óvulo, que é um facilitador. Hoje, praticamente é a técnica que domina no mundo inteiro. Então, e tem aqueles casos de muito alta complexidade, são aqueles homens que são azoospermicos, né, que não têm espermatozoides disponíveis no ejaculado, seja por uma laqueadura, não, por uma vasectomia, ou porque ele tem um problema hormonal, enfim, ou das próprias células espermáticas, em que a gente tem que abordar o testículo, tem que tirar o espermatozoide dentro do testículo, e aí vem em quantidade muito pequena, por vezes sem movimentação, com mais malformações, esses espermatozoides, mas com plena viabilidade se consegue inseminar óvulo por óvulo. É lindo, meu Deus. Muito bom. E doutor João, a gente acompanha, né, no dia a dia de vocês esses casos mais complexos, né, onde essa mulher muitas vezes já tem uma falência ovariana, né, e muitas vezes ela precisa de uma ovodoação, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre esses casos e como é que funciona a nossa legislação hoje aqui no país. Ótimo, é um assunto interessante também, né? Cada vez com mais ênfase. Obrigado. A ovodoação, ela vem para atender aquelas mulheres que estão num quadro de praticamente insuficiência, antigamente chamado de falência ovariana, né? Então, aquelas mulheres com insuficiência ovariana, ou aquelas em falência ovariana definitiva, ou aquelas mulheres que envelheceram por demais, em que seus óvulos já não têm a capacidade ideal de fecundação e de formar um bom embrião, ou tem um risco muito alto de formar embriões alterados cromossomicamente. Então, a essas mulheres, a maternidade ela pode ser permitida e conquistada. De que maneira? Se ela buscar óvulos de fora, óvulos alheios, vamos dizer assim. O seu DNA é alheio. Uma doadora de óvulos permite que essa mulher consiga, através do esperma do seu companheiro, gerar um belo embrião, transferir para o útero e ter uma gestação bem-sucedida. É uma situação, do ponto de vista emocional, que precisa ser muito bem trabalhada, porque é difícil
normalmente a gente é egoísta com o próprio DNA, né? A gente quer o nosso DNA, claro, e quer a manutenção dele na prole. Então, isso depende muito do valor que a gente vai dar para esse DNA. Se o DNA é tudo, ou ele é uma parte do processo. Sim, sim. Então, é a mesma situação. Às vezes, para o homem é mais confortável, mas às vezes a gente provoca o homem também, simulando, né? O homem que não tem esperma, tu toparias ir para um banco de sêmen? A pessoa meio se atira na cadeira. Também acha isso um pouco agressivo também, né? Então, a gente tem que entender que para a mulher isso precisa ser trabalhado. Ele é uma alternativa muito interessante, porque toda a questão da gestação, do parto, das trocas entre mãe e embrião, a amamentação, a criação, a vida em família vai acontecer. O que ela vai precisar é de algumas células que vêm de uma pessoa de forma altruísta, de coração, resolveu doar. Porque esse é um ato bonito. Sem dúvida. De grandeza. Deixa eu lhe falar uma coisa, falando sobre o emocional, né? Eu fico imaginando toda essa tomada de decisão, isso não deve ser uma coisa muito rápida, o casal deve discutir muito isso, né? Como é que vocês veem isso no dia a dia? Porque tem uma tomada de decisão ali, porque a questão do culpado não é culpado, isso aparece no consultório, como é que vocês tratam isso? Eu vejo que as clínicas hoje, como a Fertilitar e algumas outras clínicas, são muito bem estruturadas para esse acolhimento emocional, né? Os times são treinados, né, para isso. Como é que vocês veem isso tudo hoje? Como é que funciona isso? Praticamente todas as clínicas hoje, e nós, inclusive, a gente disponibiliza esse acompanhamento psicológico para essas mulheres, né? Então, isso é de fundamental importância. E ela também, a mulher, tem que ter abertura para isso e querer, porque por vezes há uma certa resistência. Mas é fundamental o acompanhamento psicológico nessas etapas, né? Então, isso depende muito de casal para casal, né? Tem homens e mulheres que citam o problema é dela, é ela que tem o problema, eu não tenho problema. Ou vice-versa. Eu tenho um certo receio. Eu normalmente abordo de que isso é um problema do casal. Né? Se o objetivo deles é ter um filho que vem com 50% do material genético de cada um. Então, deve ser abordado como um problema conjugal sem culpados. Mas isso precisa ser abordado com muito cuidado para não tornar... Porque eu posso falar para uma paciente algumas coisas que tocam, mas de uma maneira sutil, educada, com planejamento. Eu não posso ser grosseiro, porque isso fere, né, emocionalmente as pessoas, porque elas são vulneráveis a um problema que tu não poder deixar uma herança tua, do teu... Tu ama uma pessoa e junto com ela tu quer construir uma vida com um filho em casa e tu não poder oportunizar isso, não poder chegar a esse ponto, isso machuca muito. Então a gente precisa, tanto o profissional médico que precisa ser preparado para isso, e a gente vê um preparo um pouco falho, mas quando existe essa falha, pelo menos o psicólogo possa ajudar esses casais, né? Então, eles são muito vulneráveis e precisam uma atenção especial. Sabe, doutor, está falando aqui, né? A gente que é da área comercial, né? A Remed, nosso grupo de empresas que trabalham com tratamentos para esses tipos de terapia, isso mostra cada vez mais a responsabilidade que a gente tem, né? Nesse todo, né? Porque eu fico pensando aqui o FIV, né? Que é o tratamento hoje que mais cai, né, hoje dentro das empresas, né?
e que tem que atender, né? Aí eu fico pensando, poxa vida, que responsabilidade, né? Porque deve ter o tempo certo para tratar, deve ter o horário, deve ter a temperatura do medicamento, deve ter uma série de situações que tu precisa controlar no meio de tudo isso, para dar a certeza de que aquela terapia que tu estudou tanto tempo, para levar aquela possibilidade de se formar ali uma família, essa coisa vem a acontecer. Então, tu imagina a expectativa, né? E se tu, daqui a pouquinho, não tem um apoio por todas as áreas, né? Porque elas envolvem todas as áreas, né? Eu acho que isso é importantíssimo a gente, levar para o público isso, né? E tu sabe, Rubens, que assim, dentro do que tu está falando, né? A gente, quando iniciamos nesse mercado, junto com a marca e com a Remed, um dos principais pontos que a gente se preocupou foi justamente com isso, né? Da gente ter a melhor câmera fria, de a gente acompanhar esse processo desde o início da procura do paciente, seja pela Remed, né? Ou seja através da marca, né? Flexibilizando essa medicação para a clínica. E hoje, graças a Deus, a gente tem um time, Dr. João, fantástico dentro da marca da Remed, que acompanha todo esse processo passo a passo junto com vocês, né? Então, acho que isso dá uma segurança, né? Em saber que esse paciente está sendo bem atendido e um atendimento personalizado por vocês, né? Mas é um atendimento também personalizado lá na ponta, junto com o delivery ou com a distribuidora, enfim, para atender da melhor maneira possível esse paciente. Como é que o senhor vê isso, doutor? Essa importância desse todo, né? Não é isso, né? Isso. Eu acho que todos têm uma parcela para um objetivo comum, né? Tanto o médico, não só a figura do médico, o enfermeiro que está lá nos ajudando, o psicólogo na sua atuação, o urologista, toda a equipe de uma clínica, e na retaguarda estão vocês, né? Então, porque imagina você assim, se todo o cuidado com o medicamento, com a distribuição não for tomada, nada adianta a minha abordagem, nada adianta o profissional lá, porque o risco do insucesso começa a aumentar. Então, a distribuição, a chegada do produto em boas condições, a disponibilidade, né? Quantas pacientes eu já tive essa situação de a paciente chegou e precisa tomar um medicamento no horário X, e ela chega próximo do horário e diz: meu Deus, a medicação não está aqui, ou foi preparar a medicação, quebrou e só tinha uma e é só aquela. Então, e a gente poder contar com uma rede de apoio, como vocês da Remed são muito ativos nesse sentido. Eu já tive a oportunidade de em situações adversas assim também. Então, a equipe tem que atuar em conjunto. Isso aí. Né? Então, é uma questão de consciência mútua, né? Vamos dizer assim, eu vejo lá com o time, a gente... eu tenho uma atendente que é especialista. Ela é especialista em reprodução e esse tipo de tratamento. Porque ela entendeu o processo. Ou seja, ela não é uma simples vendedora. O cara liga a pessoa liga com uma receita e liga para lá, ela dá o preço e é isso aí. Não. Não é isso. Não é isso. Então, assim, a gente viu que precisava diferenciar, né? Porque é muito mais do que isso, né? E eu vejo, assim, que te ouvindo, o tamanho do que é essa responsabilidade, ela aumenta cada vez mais. Né? Muito grande. Muito grande. No momento que ela vai lá na loja e a farmacêutica ajuda ela a fazer a primeira aplicação e ensina ela. Né? Porque tu tem o sábado, domingo, à noite, né? Que daqui a pouquinho, poxa, ela está desamparada, ela precisa ter um ponto, né? De busca e de apoio. Então, o que eu digo pro meu pessoal? Eu digo, gente, olha só, isso aqui é uma vida, isso aqui é uma família, né? Se a gente não entender
o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem é muito, né? E eu vejo hoje no mercado, a gente vê no mercado, porque o mercado hoje é globalizado, né? Então, às vezes tu entra na internet e tu pega as coisas mais malucas, né? Para esse tipo de tratamento, às vezes coisas assim, meu Deus, sabe, de onde é que o cara está tirando esse produto? Porque a própria indústria, né? A indústria farmacêutica, se tu pegar os grandes da indústria farmacêutica, eles têm players estabelecidos para trabalhar com os produtos deles, exatamente para poder dar essa qualidade de chegada no paciente, né? E às vezes a gente se vê, é muito engraçado, às vezes a gente se vê o paciente entrando numa disputa de preço com a gente, entende? Não, porque eu consegui mais barato, a gente vai até aqui, o nosso suporte é o que conduz isso, não é só o preço monetário da coisa, e sim é do resultado, nós estamos comprometidos com o resultado. Eu vejo que esse conceito, ele é um conceito que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar também o paciente, para ele entender que aquele tratamento, ele exige cuidados muito diferenciados para que ele consiga ter sucesso, né, no tratamento dele. E às vezes eu acho que essa coisa tá nessas pequenas coisas que a gente acaba fazendo, né? De trazer os detalhes para a gente poder levar isso ao público, né? Sabe que, João, o Rubens tocou nesse assunto e ele me lembrou um caso, né? Casualmente foi com a Fertilitar. Um sábado, eu estava em casa e a enfermeira da Fertilitar me ligou: Alexandre, a gente precisa urgentemente de um medicamento em Pelotas, porque essa paciente esqueceu de comprar a medicação e precisa tomar hoje, senão vai perder o tratamento. Tá? E eu me lembro que eu fiquei a manhã inteira, eu, junto com a Lívia, resolvendo esse caso, e graças a Deus a medicação, conseguimos um motoboy que levou a medicação para essa paciente e conseguiu resolver o problema. Então, assim, como o Rubens disse, né, a distribuição, né, o delivery faz parte também da busca por realizar esses sonhos, né, dessas famílias. Né? Sim, é isso aí. Não, faz parte do sucesso o apoio que a gente recebe de vocês. E porque isso comentasse, né? Não é só atender ao telefone, o que a senhora precisa, estou embalando aqui, vai receber tal horário. É mais do que isso, né? É isso. Muito mais do que isso. Doutor, é que assim, são coisas muito básicas, mas que fazem toda a diferença, né? Onde é que ela vai colocar o medicamento dentro da geladeira? Né? Sim, são detalhes importantes. São detalhes. Pode parecer uma bobagem, mas não é. A gente teve situações no passado de pacientes que contaram para nós que não receberam instrução nenhuma e compraram no local, e ela chegou e botou a caixa de isopor com o medicamento dentro da geladeira. Então, assim, é óbvio que ela perdeu o medicamento, né? Então, a gente criou métodos e formas de um adesivo em cima da caixa, dizendo onde é que faz, né? Vídeos para ajudar a ensinar como é que se prepara, como é que se mexe na caneta, como é que se, né, se conduz para a aplicação, né? O time está preparado na ponta, na loja, para poder pegar e levar a informação. Então, assim, não basta só simplesmente tu entregar o remédio. Isso é um risco muito grande, mas muito grande mesmo, né? Olhando para isso tudo, né? Eu vejo que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente está tentando evoluir junto com vocês dentro da maneira que a gente consiga entregar essa qualidade. E a inovação? O que vem de novo aí pela frente? Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar também, né? Sim. O que tu vê assim de inovação hoje na área? Quais são os próximos passos do futuro, né? Quais os gargalos ainda que a gente precisa passar por cima, além do econômico, né? Além do econômico, que já é um senhor gargalo, né? Sim. Antes de entrar nesse último assunto, eu, quando abordo o paciente sobre as medicações, essas instruções de armazenamento, tirar de dentro do isopor e deixar a caixa fora, porque assim como ele não deixa esquentar, ele não deixa esfriar. Não deixa esfriar isso. Então, isso é importante. E o paciente que recebe um medicamento
embalado para receber em Uruguaiana é diferente daquele que é embalado para receber em Canoas. Totalmente. Então, cada um com sua quantidade de gelo. Cuidados exatos, né? Então, tem medicações cuja apresentação, ela cuja embalagem é delgada demais e se apoiada diretamente sobre o gelo reciclável, ela congela. Estraga a mercadoria. Então, todo o cuidado do armazenamento ali é fundamental. Né? Não, existe uma técnica, né? Hoje existe uma técnica. Hoje, lá na Remédio, se a gente tem que entregar um medicamento 200 quilômetros, 500 quilômetros, ou no outro estado, existe um tempo. É estudado o tempo de logística que leva e a quantidade de gelo que vai dentro. Certo. Então, assim... é muito detalhe. É por isso que eu digo assim, e tu pegar uma embalagem hoje dessa Termolab, ela não é uma embalagem comum. Não. Não é um isoporzinho qualquer que tu coloca dentro. Não. O próprio gelo que vai dentro, ele é um gelo todo preparado para segurar mais tempo. Então tu tem toda uma técnica para ser feito, né? E às vezes eu sempre digo, né? Agora eu comecei a rir, né? Que, tira de dentro do isopor, né? O óbvio é para ser dito, né? Sim, precisa. Precisa ser dito. Lá na Remédio, eu digo para o pessoal, né, que repete a informação, né? Você está repetindo para 10, 15, 20 pessoas por dia. A pessoa que está ouvindo uma vez. Então, tu não pode perder a qualidade da informação, porque senão tu pode estar comprometendo o tratamento daquela pessoa achando que aquela pessoa vai saber. Ela não é um achismo, né? Ela tem que entender como é que funciona. Né? Legal. Mas sobre inovação... Desculpa. Não, eu queria fazer uma menção aqui à tua formação, João, que eu esqueci de comentar no início aqui da nossa conversa. O João tem uma particularidade especialíssima. E acho que tem muito a ver também com a forma como tu trata o teu paciente. Te falo de cadeira porque a minha esposa foi teu paciente. Essa eu não sabia, essa pra mim é nova. Essa pra mim é nova. A primeira formação do Dr. João foi como enfermeiro. Sim. Não foi? Exato. O que te trouxe isso, João, como fertileuta hoje? Eu, antes de fazer medicina, eu fiz enfermagem. Né? Então, eu fiz a faculdade, trabalhei como enfermeiro por 8 anos, e aí que eu fui para abraçar a medicina. Entendi. Então, eu tinha comigo que eu poderia e podia expandir mais. Por isso eu fui para a medicina. E durante a formação, esse lado da reprodução me tocou bastante. Então, eu digo que hoje eu fiz gineco e obstetrícia. Hoje, obstetrícia eu não tenho feito mais, apenas a ginecologia na reprodução. Mas a obstetrícia, ela é mágica, porque ela te dá um prazer muito grande de tu, né, o nascimento, tu poder trazer o bebê. Mas a reprodução humana assistida, ela te dá o mesmo prazer, se não superior. Porque há poucos dias eu tive uma paciente que ela tinha um HCG, o relatório do laboratório, beta-HCG. Então tinha 2016 HCG negativo, 2017 negativo, 2018 negativo, 19, 20. Aí ela chegou em 25, que foi o ano passado, HCG positivo. Nossa. Então ela passou todos esses anos e quando ela encontra as técnicas da reprodução assistida, encontra um profissional, vários profissionais que estão envolvidos, assim como vocês, e ela consegue esse HCG positivo e transformar a vida dela. Nossa, é lindo. O prazer lindo, é tanto quanto tu fazer nascer. Lindo. Então, a enfermagem me trouxe coisas do trato com o paciente que eu acho fundamental. Porque, assim, a medicina, né? No passado, ser médico era o médico generalista. Aí, ser médico especialista virou, então, era o padre, o médico e o juiz na cidade. Eram o médico super especialista, então. Tá. E hoje tu vê que o médico que consegue ouvir, escutar e dar um alento para o paciente está fazendo a diferença. Toda a diferença. Então as pessoas procuram hoje humanização. Né? Humanização. Então a enfermagem me ajudou a esse lado humano a entender
A gente tem falhas, Claro. mas assim, isso precisa ser cultivado cada vez mais nos profissionais. Porque a gente é carente. Quando eu vou num profissional, eu tenho que exatamente assim, eu tenho que me colocar lá onde o paciente está sentado, o que eu gostaria de ouvir, o que eu gostaria de receber em troca. E se eu tenho essa percepção, que é a tal da empatia, isso aí tu consegue deslanchar o paciente. Solta mais a informação. Mais, é isso aí. Né? isso aí. Tudo se conduz melhor. E quando o paciente está bem, emocionalmente bem, por que se diz assim, relaxa, fica calma que tu vai engravidar? Porque emocionalmente tu está bem. E quando tu pode ofertar emocionalmente que ela se sinta bem, faz parte do processo e do sucesso. Sem dúvida. Mas tem que entender de humano, né? De ser humano. Tem que entender de humano, né? Isso exige tempo, né? Exige tempo, exige paciência. Mas faz parte. Mas o resultado é muito lindo. Resultado, né? É muito lindo. Então, e tu sabe que tu falou da tua experiência como enfermeiro. A gente começou a Remed em 2010, nós estamos fazendo 15 anos, né? E a nossa primeira etapa da Remed foi com oncologia. Porque eu venho da indústria, né? Eu vim da área de oncologia. E quando surgiu a reprodução na minha frente, eu digo, cara, eu preciso dessa leveza. Né? Não é tão simples assim, a gente sabe, mas assim, de tu poder proporcionar vida é uma coisa, apesar que a oncologia também, né? A gente proporciona vida, né? Ajuda as pessoas a se manterem vivas, né? Mas eu digo assim que é uma área que me encantou demais, né? Nesses últimos 2 anos e meio, deu até um alento dentro da própria empresa, porque a gente trabalhava com muito peso, né? Porque como a gente tem essa coisa da humanização também interna, que a gente acompanha os pacientes com a gente, e a gente acompanha eles. A gente tem um sistema CRM que vai controlando o tempo de tratamento, porque a gente ajuda até nisso, né? A gente liga um pouquinho antes para poder avisar, olha, não vai precisar de mais medicamento para dar tempo de chegar. Aquela coisa que a empresa faz, né? E a gente tinha isso na oncologia. Então, até numa conversa que a gente teve agora, há um tempo, uns dias atrás com o time, quando a gente começou com a Remed, essa quebra de paradigmas, né? Eu não queria que fizessem essa abordagem de ligar para o paciente para, olha, tá vencendo teu tratamento, cara, de oncologia, porque eu tinha medo de ligar para o paciente e o paciente ter falecido. E como a gente abordar isso, uma questão comercial. Até que eu fui convencido internamente pelo time, assim, não, né? A gente, se acontecer, a gente responde a isso com a educação que se faz. Mas é muito melhor eu lembrar ele para que... Olha, isso veio de uma estagiária. É muito melhor eu lembrar ele que ele tem que tratar e ele seguir tratando, que ele tem muito mais chance de superar do que eu não falar nada, daqui a pouco ele esquece de tomar o remédio, né? Perde o time de tratamento, que são tudo tratamentos importantes, com tempo também, né? Eu digo, pô, tá certo, né? Quebra de paradigmas, né? Quando eu chego na reprodução, eu começo a ir nas clínicas e ver aqueles quadros, daquele monte de bebê lindo, né? Eu digo, nossa, que luz isso aqui, né? Que luz é isso aqui. É muito legal, muito legal. Olhando para frente, olhando para a inovação, né? O que tu vê, assim, para reprodução assistida? Isso. Reprodução assistida e tratamentos em geral. E o Alexandre foi importante nessa tua vinda para a reprodução, né? Demais. Foi ele que me pegou pela mão, e me trouxe. Literalmente me pegou pela mão. Nunca me esqueço, um dia de chuva, ele me levando nos consultórios, Rubens, olha aqui, ó, isso aqui funciona assim, me apresentando para as pessoas. Eu olhei aquilo e digo, cara, tem coisas que não dá para esquecer, né? Quando não tem, a gente reconhece pela ajuda. De inovação, o que vem pela frente, né? Uma das coisas que nós não podemos esperar, a natureza corrige, se autocorrige, né? E então, por exemplo, por que uma mulher tem que entrar em menopausa com 48, 50? Se hoje ela vive praticamente o dobro e ela fica metade da vida sem hormônios. E hormônio é tudo na vida para a mulher. Então é injusto para a mulher viver sem hormônios. E a natureza é isso aí. Média, mulher brasileira, 48, 50 anos, menopausa.
Então, qual o desafio hoje na reprodução humana que a gente almeja? Que esses ovários continuem a trabalhar, não espere milhares de anos para que a natureza vá fazendo uma correção, ou milhões de anos, talvez. Sim. Vai corrigir, mas não dá tempo. Não dá tempo. Então, a ciência precisa avançar aonde? Mecanismos para tornar este ovário útil por mais tempo. Que ele possa ofertar mais óvulos por mais tempo ou frear o envelhecimento. Sim. Não deixar gastar ou criar novos óvulos. Então, isso é a pesquisa atual. Isso está avançando. E teremos surpresas. Pode não ser de hoje para amanhã, mas está evoluindo a ciência no sentido do frear o envelhecimento, retardar e, se faliu, conseguir resgatar. Legal, que a gente legal. está falando propriamente da medicina regenerativa? Não. Sim, também isso, mas, por exemplo, hoje nós temos, é possível, já é feito, já é utilizado em animais, que é, por exemplo, a reprogramação celular. Então, tu tem uma célula X que tu reprograma ela e transforma ela em outra célula. Sim. Tu pode pegar um tecido de pele ou faz uma lipoaspiração, agora essas células de gordura eu quero transformar em óvulos. Eu quero transformar em espermatozoides. Que fantástico. Isso vai acontecer. Então, talvez, agora é uma colocação minha, talvez no futuro a mulher gere seus óvulos e ela reprograma os espermatozoides a partir das suas células. E a figura masculina, quem sabe, poderá até ser dispensável. Estamos em extinção. Muito Enfim, bom. mas muito esse bom. lado da preservação do ovário é fundamental. Outra coisa muito interessante que isso vem crescendo enormemente, vai ajudar muito o ser humano no futuro, que é a questão genética, da gente tornar os seus descendentes livres dessas doenças genéticas que vão ao sacrifício mental, emocional, físico dessas pessoas, tanto a família quanto o descendente que vem com o acometimento de uma doença genética. Então, vai chegar um momento, isso já existe em animais, já existe lá na indústria alimentícia, já existe aonde, de tu promover uma correção. Uma correção do DNA. O defeito está no DNA, no gene tal, que causa tal doença. Então, se eu tiver uma tesoura genética que eu possa retirar esse DNA falho e reconduzir uma conexão ideal, reparar, eu vou estar corrigindo. Entendi. Então, essa correção genética também vem em velocidade grande. E a gente poderá, no futuro, ter pessoas com menos agressões por doenças, por vezes fatais, por vezes muito limitantes e que vêm em desagrado das famílias. Doutor João, e essa engenharia genética, né? No que a IA, que já não é futuro, é um presente, né? A IA vai agregar muito a isso, né? Muito. Nessa questão. Muito, né? muito. Então, a IA, assim, era o terceiro ponto que eu poderia dizer, então, que a IA, dentro do laboratório, tem nos ajudado muito, né? E vai ajudar muito mais. Então, hoje, para a gente ter um embrião transferido, que ele seja seguramente
saudável cromossomicamente, a gente precisa ser muito invasivo para o embrião. A gente precisa biopsiar o embrião e isso às vezes pode comprometer a sua viabilidade. Então, a IA, pelas suas múltiplas informações, está chegando muito próximo da informação que a precisão. E a precisão que o método da biópsia, que é gold standard hoje, está se aproximando na busca do embrião sem você manipular ele. Então, com esses dados da inteligência artificial, a gente está conseguindo, provavelmente vai chegar muito, muito próximo do embrião saudável sem a possível agressão pela biópsia. Então, a inteligência artificial entra lá na clínica no auxílio dos diagnósticos, entra para o paciente nesse andar de vocês também e entra especialmente lá no laboratório. Lá ele vem vindo, assim, atropelando. O time-lapse é uma ferramenta de IA, né? É uma Acaba ferramenta sendo, de IA. né? Exatamente, é uma ferramenta de IA e ela consegue, por fotografias a cada 5, 7, 10 minutos, 24 horas por dia, os 5, 6, 7 dias que o embrião passa no laboratório, tu consegue filmar, criar um filme de todas as etapas, Que show, hein? de todos os eventos que o embrião passa durante a sua passagem pelo laboratório. Então, o evento da fecundação, né, vai chegar o momento que o óvulo penetra no óvulo e que ele emite um sinal. Vai chegar o momento que a gente vai ver esse sinal chegando. Então, o evento da fecundação, as primeiras divisões celulares, as fragmentações do citoplasma, que lindo, o momento que ele se torna um blastocisto, a pontuação que ele vai levar, a sua qualidade, a sua morfocinética dentro do laboratório, tudo isso o time-lapse permite. Então a inteligência artificial é isso, ela vem agregando e trazendo qualidade, eficiência e resultado. Isso a gente não pode, é realidade, tu não pode se desvincular dela. Impossível hoje, né? Sim. Tem muita coisa pela frente. É muita coisa para... É muito bonito, a verdade é essa. Se me deixar aqui, eu vou mais longe ainda, né? Mas eu queria te agradecer por ter atendido esse nosso pedido. Eu acho que nós vamos aqui conseguir levar ao público bastante informação, que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais, né? Que é poder levar ao público a informação para uma tomada de decisão, né? Eu queria lhe perguntar onde é que o paciente lhe encontra, né? Sim. Porque esse atendimento humanizado, ele é fundamental nessa hora, né? E estou muito feliz de ter tido com a gente aqui esses teus minutos, te agradeço de coração aí, né? Porque para nós é importante levar essa informação, né? Os nossos valores e a nossa missão enquanto empresa é realmente fazer parte desse processo e ajudar o paciente a chegar àquilo que ele mais deseja, seja numa cura, seja na possibilidade de ter uma família, né? Aonde o pessoal lhe encontra? Isso. A satisfação na medicina é muito grande, né? Porque além da reprodução, eu também ainda opero. Então, aquilo que eu comentei antes, né? O fato de tu poder permitir que um casal engravide. É uma sensação semelhante àquela que tu tens quando termina uma cirurgia bem sucedida. Tu sai, tu pode estar morto de cansado, sai assim, atropelado, mas tu tá feliz, né? Leve. Então, a medicina permite a mim que eu fique muito satisfeito com a profissão e agradeço o convite de vocês, fico disponibilizado em algum outro evento se precisar. Vocês me encontram um pouco nas redes sociais. Qual é o seu?
Então, a minha atuação é no Fertilitar, né, Centro de Medicina Reprodutiva, que está na rede, e eu também atendo no Centro Clínico da PUC, né? Então eu tenho um vínculo forte com a PUC, porque eu sou professor da universidade, eu atuo no serviço de residência médica como preceptor, eu tenho cirurgias tudo dentro da PUC, então eu tenho um vínculo grande. Então eu tenho meu consultório dentro da PUC, no Centro Clínico, e tenho a minha atividade primordial ainda na reprodução, que é lá no Fertilitar. Então são os dois locais. Eu encontro essa grande figura aqui, eu falo grande figura porque eu tenho uma admiração profunda pelo João, não só profissionalmente como pessoalmente, né? E eu tenho uma coisa que eu tenho certeza, João, a IA não chegou e talvez nunca vai chegar aos pés daquela cuca que eu te levei hoje para te tomar com café. Muito boa, muito boa. Eu disse para o Mas eu queria participar disso aí também, né? Eu disse que eu ia deixar no consultório para tomar com um cafezinho preto. Mas eu acho que eu vou ter que levar, porque eu vou ter que dividir em casa. Senão não entra agora eu falando aqui, né? Agora não tem como. Muito boa, muito obrigado pela que isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. É importante salientar, quando a gente fala em inovação, né? O nosso grupo de empresas que patrocina esse programa, né? A Remédio Medicamentos Especiais, que é uma delivery de medicamentos que atende o paciente. Ela é uma farmácia, a gente até brinca de vez em quando, ela é uma farmácia diferenciada, porque a gente trabalha com nichos de doenças e terapias mais de alta complexidade, né? Tá? Nós temos a Marca, nossa distribuidora, que atende as clínicas e hospitais, também na parte de reprodução, né? Tá? E a título de inovação, caso nas tuas andanças estiver aí pelos congressos, essas terapias novas que saem no mundo afora, que ainda não chegou no Brasil, produtos que não estejam ainda registrados no Brasil, nós temos uma empresa no grupo, que é a Racomed, né? Que é uma assessoria de importação. Para aqueles casos que tu não tem o medicamento no país, a gente consegue buscar ele, sendo ele registrado lá fora, né? Tá certo? A gente consegue trazer para o paciente fazer o seu tratamento no Brasil. A nossa assessoria de importação ela tem também 15 anos, né? E ela começou junto com a oncologia, porque na oncologia isso é um fato que acontece muito, né? A evolução da doença, tu precisa de terapias que já não tem mais no país, tu acaba buscando lá fora e trazendo. Então, assim, a Raco é um braço nosso, exatamente para a gente poder fazer esse hub de acesso ao medicamento, entendeu? Essa é a nossa linha de trabalho. Então, a gente atende a clínica pela especialidade da Marca, a gente atende o paciente pela especialidade da Remédio, e aquele paciente que precisa de uma terapia lá fora, a gente traz pela Racomed. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Prazer enorme te receber aqui. Da mesma forma. Alexandre, muito obrigado mesmo. Que isso, vamos juntos. Doutor João, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Nos acompanhe pela rede, pelas redes sociais da Remédio, da Marca e da Racomed, né? Onde tem mais informações, e o nosso próximo episódio a gente deve trazer mais novidades aí para você. Muito obrigado e uma boa noite.